Olá, estamos aqui na websérie Cuidar de Si. Se você não assistiu ainda o vídeo em que eu falo sobre o Sol e sobre a Lua, tá aí no meu canal, procura na minha bio. Hoje eu vou falar sobre Mercúrio, nossa mente, a forma como nós interpretamos o mundo e o nosso ascendente. Por que que eu uni essas duas partes do mapa astrológico para falar hoje? Porque a mente muitas vezes nos coloca numa interpretação equivocada do mundo e o ascendente muitas vezes se torna a nossa alma, a forma como nós achamos que somos e que se difere da nossa alma de verdade, que seria o nosso sol. Então, se você não me conhece, meu nome é Gabriela, eu sou terapeuta, astróloga, consteladora familiar, e eu faço um atendimento completo onde você conhece o seu mapa astrológico e faz um movimento sistêmico no mesmo atendimento. Então, é conhecer o mapa astrológico numa camada mais profunda, como uma ferramenta de autoconhecimento que vai te levar para um lugar a mais, que vai te trazer novas possibilidades de você gerenciar a sua vida, solucionar questões, enxergar a vida de um outro prisma, de um prisma mais verdadeiro, mais profundo, mais relacionado à sua alma, ao que você veio fazer, aquilo que pulsa dentro do seu coração, e o movimento sistêmico que revela para onde você está olhando de fato, que não para a sua vida. Então, esse vídeo eu vou falar sobre Mercúrio e sobre o ascendente. Eu já falei nos vídeos anteriores que o primeiro ponto que a gente olha na interpretação do mapa é o nosso Sol, porque ele revela a nossa essência, aquilo que nós viemos ser. Nós não somos o signo aonde o nosso Sol está. E nós estamos caminhando para ser, desenvolver as habilidades daquele arquétipo. A mesma coisa a nossa Lua. Nós não somos a nossa Lua, nós estamos aprendendo a lidar com as variações emocionais que aquela Lua nos confessa no mapa. Então, a Lua tem a ver com as memórias, com nossas variações emocionais, com a nossa carga emocional, com a nossa carga de memória, de que memória vem dessa existência, de outra existência, a memória do nosso campo ancestral. Então, tudo isso está ali na questão da Lua. Então, quando a gente olha para o mapa astrológico, a gente não adianta saber, eu sou aquariana e tenho lua em Sagitário. Eu preciso saber onde o meu sol está, em que casa astrológica, e aí saber qual é o dispositor do meu sol, por exemplo, Aquário, quem é o dispositor de Aquário? É Urano e Saturno. Então, aonde que está Urano no meu mapa? Aonde que está Saturno no meu mapa? A mesma coisa com a Lua. Eu tenho a Lua em Sagitário, mas em que casa astrológica ela está? E quem é o dispositor dessa Lua? Uma Lua em Sagitário, o dispositor dela é Júpiter. Aonde que está Júpiter no mapa? E quais são as conversas que estão acontecendo, os aspectos que estão acontecendo. Então, a astrologia que eu falo aqui é uma astrologia mais profunda, é uma astrologia que vai numa camada que vai além do horóscopo, além daquelas recomendações gerais, assim, hoje não é um bom dia para aquariano comprar um carro. Vai muito mais. O nosso mapa astrológico é um verdadeiro manual da nossa mente, do nosso corpo, da nossa psique, da história da nossa alma e daquilo que nós podemos fazer para ampliar o horizonte da nossa existência. E o movimento da psicofilosofia sistêmica nos ajuda a sair do racional e compreender os nossos movimentos de alma, que não passam por uma explicação racional e passam sim pelo sentir.
Então, muitas vezes a gente acha que está olhando para o nosso objetivo, às vezes aquele objetivo não é nosso, às vezes nós estamos num movimento repetitivo da nossa vida, porque é um movimento da nossa ancestralidade, ou um movimento que a minha alma vem fazendo vida após vida, e eu já trago lá indícios no meu mapa astrológico de que eu vou fazer aquele movimento novamente, vou repetir naquela questão novamente, e que eu preciso superar essa questão, esse condicionamento. Então, tudo isso o mapa nos revela. E Mercúrio e ascendente. O que é o nosso ascendente? Nosso ascendente é exatamente o horário que nós nascemos, o segundo que nós nascemos, o nosso primeiro respirar. Ele está na parte leste do nosso mapa, então é quando... qual é o signo que está ascendendo na parte leste no momento do nosso nascimento. Então, por exemplo, se você nasceu ao meio-dia, o seu Sol está lá na casa 10, mas lá no seu ascendente, na parte leste do mapa, estava subindo uma constelação no horizonte. Então, o seu ascendente vai ser essa constelação. E a tendência é que nós nos apresentemos, que as pessoas nos conheçam através do nosso ascendente. Então, nós trazemos muitas características desse ascendente. Esse ascendente vai trazer a história do nosso nascimento, ele vem, antes dele vem a casa 12, que vai falar da história da gestação, de quando nós estávamos lá na barriga da nossa mãe. Olha quantas coisas o ascendente traz de informação. O que eu tenho lá no meu ascendente? O que eu tenho na minha casa 1, que é onde começa o mapa? O ascendente é o início, é o start, nasci. E ali começa o meu mapa astrológico. Então, a casa 1 é a casa do primeiro contato com a mãe, como é que foi meu nascimento, como é que foi minha primeira infância. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Lá na casa 5, nós vamos começar a desenvolver o nosso lado mais individual, aquilo que eu tenho de diferente da minha família, da minha ancestralidade. Então, é ali que tem o start da criança interna, que tem o lugar onde eu vou me diferenciar, que eu preciso dar um salto para além do universo familiar, para ir para onde? Para minha casa 10, para minha realização na vida. Está lá na minha casa 10. Então, o ascendente é o nosso corpo, é o nosso ego, é a forma como nós nos apresentamos. É como se o ascendente fosse o carro que carrega a nossa alma. E muitas vezes nós acabamos nos confundindo na nossa vida, com as características do ascendente e tornando ele mais do que um veículo do Sol, o nosso ego. Então, uma aparência. Então, quando nós estamos na vida vivendo muito na aparência, é porque nós estamos muito no nosso ascendente. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que tenha Sol em Peixes, mas ela tem um ascendente em Touro. Aí ela vai estar vivendo questões muito taurinas na vida dela, que tem a ver, não vou entrar aqui na explicação do signo, mas é porque ela está distorcida, ela está com uma visão da vida muito materialista e não está indo para o sol dela. E aí tudo bem, pode ser que tu me diga, bom, mas o que tem de mais? Eu ser mais o meu ascendente do que o meu sol? É a minha insatisfação interna. Porque quando nós estamos vivendo muito na aparência, muito no ascendente, muito para fora, nós acabamos gerando insatisfação. Então, quando a pessoa vem para um atendimento buscando solução para as suas questões, muitas vezes o caminho dela é sair da aparência, sair do agradar o outro, sair de querer pertencer nas situações. Então, ela está se distanciando de si mesma, e muitas vezes, para a gente ser a gente mesmo, a gente tem que dizer muitos nãos,
a gente tem que se colocar na vida, e é desafiador, não, é sair da zona de conforto, né? Às vezes é deixar de ser o queridinho, deixar de ser aquele que agrada, ou criar, às vezes, até um ruído com as pessoas que você mais ama, porque você está sendo mais você, e as pessoas querem que você seja outra pessoa, uma aparência. O nosso ascendente é a casa 1 do nosso mapa, né? Onde inicia a nossa casa 1. E nós temos que ir em direção à casa 7. Então, o nosso ascendente é essa flechinha aqui, ó, que no vídeo está aparecendo do lado, né? E aí, o nosso caminho na vida é ir em direção à casa 7, que é a casa do outro, que é a casa das parcerias, que é a casa das relações, e achar um equilíbrio nessa gangorra. A gente não pode ir tanto para o lado do outro e nem ficar tanto do nosso lado. Então, é aí que começa o nosso desenvolvimento da nossa alma, daquilo que nós somos de verdade, porque nós precisamos saber nos colocar no mundo. Saber não aceitar tudo do mundo, ser tudo que o mundo quer, né? O mundo no sentido de as nossas relações, o nosso trabalho, ou a nossa família, ou os nossos amigos. Você precisa ter uma identidade, precisa ter um Marte, precisa se individualizar. É isso que a gente veio fazer, se desenvolver e contribuir com o nosso dom e talento, que eu falei lá no comecinho do vídeo, que lá na nossa casa 5 a gente começa a se diferenciar um pouquinho da nossa família, do lugar onde nós nascemos, daquilo que nós aprendemos na primeira infância. Por quê? Qual é a nossa missão? É ser quem a gente veio para ser. É o nosso dom e talento, é nos colocar a serviço. E muitas vezes, exercer o nosso dom e talento é ser verdadeiro com a gente e com os outros. Nós temos a ensinar com a nossa alma, com a nossa autenticidade, assim como os outros também têm a nos ensinar. Mas se a gente está fingindo ser uma pessoa que a gente não é, se a gente está muito no ascendente, então nós não estamos contribuindo, na verdade, com a nossa existência e com a existência do planeta. E aí, por que eu juntei nesse vídeo Mercúrio também? Porque Mercúrio no nosso mapa tem a ver com a nossa mente, com a forma como nós pensamos. Então, a forma como nós pensamos reúne memória, crenças, coisas que nós aprendemos, coisas que nós vimos, impressões que nós guardamos, que muitas vezes não são verdadeiras. Né? Foi uma impressão que eu tive sobre algo que eu assisti, mas às vezes aquilo não era aquilo que estava acontecendo, era outra coisa, mas eu assisti aquilo daquela forma. Aquilo que eu assisti me impactou de determinada forma. Então, aí que criam os nossos caminhos neurais. Então, lá na primeira infância, eu tive uma professora que era muito exigente, e ela exigia muito, e eu fiquei traumatizada da forma como ela falava. Então, eu gravei isso na minha cabeça, com as falas dela, aquilo que feriu a minha criança. Mas muitas vezes aquela professora estava sendo verdadeira, estava exigindo aquilo que realmente ela precisava exigir. E ela falou de uma forma que pode ser que contrariou a minha criança interna, mas não foi por mal. Foi apenas uma forma de expressão. Mas aquilo calcou na minha memória algo e criou um determinado condicionamento. Então, Mercúrio no nosso mapa, que está também num signo, geralmente ele está perto do nosso Sol. Então, não é regra, mas muitas vezes, a grande maioria das vezes, nós temos Mercúrio no mesmo signo do nosso Sol. Mas pode acontecer Mercúrio estar num signo diferente, se o nosso Sol está no final do signo, e aí Mercúrio já está lá um pouquinho nos graus iniciais do próximo signo. Por exemplo, eu tenho Sol em Aquário, pode ser que o meu Mercúrio esteja em Peixes. Se o meu Sol está nos últimos graus de Aquário, pode ser que Mercúrio esteja em Peixes. Então, cada um tem uma história
E é isso que é lindo no mapa astrológico, né? Eu sou um aquariano, mas eu sou um aquariano que tem o Mercúrio em peixes, eu sou um aquariano que tem o meu Urano, o meu regente em tal signo, então eu sou um aquariano que tem uma outra história, que tem uma certa forma de contribuir no mundo. Então, muitas vezes eu estou aqui perdidão, achando, eu sou aquariano, então aquariano é assim, aquariano é assado, aquela forma rasa de falar da astrologia. E não, é muito mais profunda essa sabedoria milenar. Então, ela nos dá uma verdadeira interpretação, uma verdadeira análise da nossa psique, como nós funcionamos, como funciona a minha mente. Então, se eu tenho Mercúrio, que é a mente no signo de Terra, é muito diferente de uma mente que funciona do Mercúrio em água, em um signo de água. É muito diferente de um signo de um Mercúrio que está num signo de elemento ar, e muito diferente de um Mercúrio que está em signo de fogo. Então, até isso nós precisamos compreender. Mas, quais são os aspectos que o meu Mercúrio faz? Então, o que eu tenho guardado nessa caixinha mente que está reverberando na minha vida? Então, as memórias, as crenças, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu já trago de memória de alma. Então, a forma como eu penso não é como o mundo é. Então, nós precisamos exercitar uma nova interpretação do mundo e da vida que nos cerca. Para além daquilo que a gente acha que é verdade, ou que a gente aprendeu, ou do que nos foi ensinado, onde fomos criados, aquilo tudo que eu construí ao longo da vida no meu pensamento analítico. Quando eu abro a minha visão, quando eu amplio o meu entendimento, quando eu percebo que há vários pontos de vista e há várias formas de eu olhar para a vida, para além do julgamento, para além da categorização que a minha mente faz, eu consigo me compreender melhor e compreender o que está à minha volta. Então, quando a gente começa no autoconhecimento, a gente começa a descobrir, bom, eu não sou essa Gabriela que eu penso que eu sou, que eu aprendi a ser, dentro das minhas questões emocionais, dentro da minha história de alma, dentro do que eu vivi até aqui. Eu sou algo mais amplo, mais profundo, e aí eu preciso ampliar a minha mente, ampliar a minha cabeça. Por isso que o mapa, ele nos fala de 12 casas astrológicas, que eu começo aqui na casa 1 e eu vou caminhando, fazendo essa jornada de 12 casas. E o que é essa jornada de 12 casas? É o meu desenvolvimento humano dentro. É eu começar nascendo dentro de uma realidade, ir caminhando e ampliando, e me conhecendo, descobrindo meus dons, meus talentos, minhas vontades, aquilo que realmente pulsa no meu coração, eu soltando minhas crenças, me transformando através dos desafios, casal 8, morrendo em vida para renascer uma outra pessoa com outras questões, porque quando a gente passa por um desafio, e na vida nós passamos por diversos desafios que nos transformam como pessoa. Então, sair do vitimismo, perceber que é isso mesmo, a vida está aí, às vezes a vida bate, às vezes a vida acolhe, e a gente vai aprendendo a amar, aprendendo a se comunicar com a nossa vida, com as pessoas, nos desenvolver, aprendendo a nos cuidar, ter autoamor, autovalor, né, se priorizar, dar limites, e se desenvolver. E, às vezes, é um caminho solitário essa compreensão, porque até você se compreender, bom, eu sou isso, e nesse lugar verdadeiro, eu fico mais confortável, a vida fica mais leve, eu consigo me compreender melhor. Aí eu vou botar isso para fora e vou começar nas minhas relações a dar limite, a exercitar mais o não, o sim, a escolher melhor, a sair das repetições, a não entrar nos gatilhos emocionais,
a dar um limite para as projeções das pessoas, porque as pessoas, elas projetam em nós questões emocionais delas, e nós tentamos projetar nas pessoas. Então, as nossas relações, elas também vão se tornando mais verdadeiras e vão se depurando. E no começo é desafiador, porque muitas vezes as pessoas estão acostumadas a enxergar só o nosso ascendente, só aquilo que nós somos por fora, a nossa casca. E nós somos muito mais que isso. Então, o desafio da leitura do mapa astrológico no que diz respeito ao Mercúrio e ao ascendente é compreender que a nossa mente está aí à disposição para que a gente aprenda, para que a gente veja coisas diferentes, para que a gente crie um sistema, né, uma cultura dentro de nós, né, uma sabedoria. Mas é uma sabedoria cartesiana. Nós temos mais do que isso. Nós temos uma sabedoria de alma, uma sabedoria existencial. Então, nos compreender para além desse mecanismo mente que nos ajuda no dia a dia. Claro que sim, Mercúrio é essencial na nossa vida, porque é através dele que nós aprendemos as regras, nós aprendemos o que a gente precisa fazer no dia a dia para tornar a nossa vida mais rápida, mais funcional, né? Mas nós não podemos nos deixar comandar somente pela função Mercúrio. A mesma coisa o ascendente. A forma como você se apresenta, as suas habilidades nas relações, no trato com o seu corpo, no domínio que você tem do seu corpo ascendente, é importante, porque às vezes uma pessoa ela tem o sol em peixes, mas ela tem um ascendente em gêmeos, aquilo vai ajudar ela a desenvolver as aptidões piscianas dela, a comunicação, as relações, o carro dela, ela vai para frente através, né, desse ascendente que ela vai navegar pela vida. Mas ela não pode esquecer da essência pisciana dela. Então, era sobre isso que eu queria trazer nesse vídeo, nessa websérie Cuidar de Si, que são dicas que eu dou, e é uma forma de eu mostrar para vocês o quanto é profundo essa ferramenta da leitura de mapa astrológico e o movimento sistêmico, porque nós precisamos nos compreender de um outro lugar, de um lugar mais amplo, de uma mente mais aberta. Nós somos seres ecológicos, nós estamos interligados a muita mais coisas do que simplesmente aquilo que a nossa mente cartesiana e que o mundo está acostumado a nos dizer. Que nós precisamos ser assim, precisamos ser assado, ter isso, ter aquilo, e isso é ter sucesso. E, na verdade, nós estamos aqui numa jornada para nos desenvolver. E à medida que a gente consegue se desenvolver, a vida vai ficando mais leve. Porque quando a nossa vida está pesada, é porque nós estamos no modus inconsciente. Então, o meu atendimento visa tirar você desse modus inconsciente. Sair desse disco rodando aí, para você tocar sua música, e você andar aqui, sabendo quem você é, aquilo que pega você, onde é que você repete, qual é o seu tema de casa, o que é que você tem que desenvolver, e aí é nada melhor do que ter um manual. Então, o atendimento que eu faço é uma consulta terapêutica, gravada para você rever quando você quiser. Nós vamos olhar o seu mapa, ver ali as questões que você precisa olhar, né? Porque geralmente você vem para o atendimento, olha, eu estou com essa dificuldade aqui, eu estou com essa questão aqui na minha vida e eu preciso resolver. E aí nós vamos olhar e fazer movimento sistêmico, né? Para você sair da consulta com um direcionamento, assim, ó, não, é aqui que o negócio está pegando e eu estou completamente equivocada, eu estou completamente perdida no meu inconsciente, que é isso que acontece com a gente. Por isso que a nossa vida não vai, não anda, não fica fácil, não fica leve, porque a gente está perdidão nesse mar inconsciente, as pessoas que estão à nossa volta também estão, e a gente acaba se misturando nisso tudo e se perdendo e sofrendo, né? Tendo aquela vida pesada, rançosa,
não conseguimos conquistar aquilo que a gente quer, o que a gente veio fazer. Então, é isso que visa o autoconhecimento. Então, vai lá ver o vídeo sobre o Sol, se você não viu ainda, sobre a Lua. E esse vídeo espero que contribua. Deixa aqui no comentário se você sabe onde você tem Mercúrio, que casa astrológica você tem. Às vezes aí eu consigo dar uma dica, assim, pontual sobre o que é importante para você, só com essa informação. Mas é claro que nada melhor do que conhecer o mapa astrológico. E aqui na descrição do vídeo tem link sobre esse trabalho, tem link do meu site e link para contato, ok? Um abraço e até o próximo vídeo que eu vou falar sobre a Vênus, o nosso amor próprio, como gerir isso tudo na nossa vida, o nosso valor, o nosso amor, e desenvolver a nossa forma de ganhar dinheiro, a nossa forma de nos colocar no mundo com o nosso dom e talento. Tudo isso tem a ver com Vênus, ok? Até o próximo, um abraço e até já.